Vamos lá. É um workshop importante, né? Principalmente com essa questão da lei da dislexia e do TDAH. E esse workshop eu pensei como um presente para profissionais, para pais, para professores, porque a criança com transtorno de aprendizagem, seja ele dislexia ou não, ela passa muito tempo da vida dela dentro do ambiente escolar. Então, ter adequações curriculares é extremamente importante. Então, é bom que os pais saibam, é bom que os profissionais saibam, e é bom que a escola, os professores também saibam como fazer essas adequações curriculares, porque não é uma coisa tão simples como se parece. Porque geralmente a gente tem aquelas tradicionais, né? Tempo extra, uma hora a mais para fazer prova, um ledor, um escriba, um monitor, um ambiente silencioso para fazer a prova. Só que às vezes o aluno não se adequa, não se adapta bem a essas adequações. E aí fica aquela questão, o que fazer, como ajudar? E isso deixa o professor e a escola perdidos. E aí acaba que a escola decide por retirar essa adequação, porque não está havendo um ajuste entre o aluno, aquilo que ele necessita e aquilo que a escola pode e consegue oferecer. Porque em cima da adequação curricular, existe a adequação dessa adequação. Então, eu falo muito adequação, existe o termo adaptação. A adaptação é usado mais quando nós temos o quadro de deficiência, dislexia, TDAH. Esses transtornos específicos de aprendizagem não são deficiência. Por mais que algumas pessoas falem deficiência funcional, eu não gosto desse termo. Porque quando eu avalio pessoas adultas, eu vejo, né, um advogado, um arquiteto, um professor universitário, um médico, um engenheiro, um empresário, eu não vejo sinal nenhum de deficiência. Há um histórico de sofrimento na vida dessa pessoa, sofrimento no meio acadêmico, algumas dificuldades pontuais de leitura e escrita, mas essa pessoa seguiu com a vida dela normal. Então, eu não concordo em falar em deficiência funcional para dislexia. Ainda mais, por mais que na dislexia grave, essas dificuldades elas persistam de uma forma mais importante do que numa dislexia leve e moderada, se ela permanecer grave. Então, eu vou começar aqui as adequações. Aí, Marisa, eu vou pedir só para você desligar o seu microfone. Tá dando... Aí, obrigada, tá dando retorno. Ai, gente, eu não consigo enviar o negócio para o pessoal. Vamos lá. Vai sim, Marisa, vai ficar gravado, porque aí eu vou deixar disponível. Eu ia colocar a adequação só lá no curso de avaliação, para quem fez o curso, mas eu vou deixar disponível no YouTube para quem não viu. Então, vamos lá. Eu vou começar falando sobre a questão da ortografia, né, que é uma das dificuldades que se torna, ela é muito persistente no decorrer de toda a vida acadêmica desse aluno. E isso gera muita dificuldade, tanto para a escola quanto para o aluno com dislexia, TDAH e por aí vai. Eu tinha solicitado para uma escola uma adequação curricular com relação a não marcar um score, né, da nota de acordo com os erros de ortografia do aluno durante as provas de todas as disciplinas. E aí essa escola acatou, mas o que ela fez? Ela fez um questionáriozinho para a prova atrás, para pontuar e marcar quais são as falhas, quais são os erros desse aluno. E aí em todas as provas está marcado lá, você precisa melhorar a ortografia. E aí quando ele trouxe, as crianças sempre trazem, né, as provas para eu poder olhar, foi uma das coisas que o deixou muito chateado. Ele falou assim, toda prova eu tenho isso, mas eu não consigo escrever direito. Então, assim, é preciso que a escola saiba que a criança com dislexia, com TDAH, com TDC e por aí vai, por mais que ela possa melhorar as suas dificuldades com a ortografia,
essas dificuldades ainda podem persistir em alguma outra palavra. Então, nós sabemos que os transtornos específicos de aprendizagem é uma condição neurológica, é uma condição que acompanha o desenvolvimento do aluno, e pode ser que isso não se resolva da noite para o dia. Então, esse aluno que estudou durante muito tempo, durante horas, durante semanas, ter isso colocado em destaque, você está errando na ortografia, eu acho que é um massacre na autoestima desse aluno. Isso é bem visível quando, por exemplo, no caso desse aluno veio com essa queixa. Então, é importante que a escola saiba que ela deve olhar o conteúdo quando essa criança tem uma dificuldade. É importante que isso tenha uma validade não só para quem tem diagnóstico, porque a dislexia ela não é rara, ela é comum, só que há muitas pessoas que não têm diagnóstico. Então, a gente sabe que aquele aluno ele não consegue acompanhar a turma, ele não consegue ter o mesmo desenvolvimento que os seus pares, ele apresenta uma dificuldade, ele precisa ser respeitado nessa dificuldade. Mas se ele consegue explicar, transparecer e demonstrar que ele aprendeu o conteúdo, é isso que deve ser importante para esse aluno que está com dificuldade. E aí, no caso da ortografia, como trabalhar, como adequar isso? É importante, para dislexia, TDAH, o ensino de uma regra por vez, não se ensinar mais de uma regra de uma vez. Então, vou pegar lá a regra do S, a regra do X, a regra do Z. Isso vai gerar muita confusão. Geralmente, essas crianças, esses alunos com transtorno específico de aprendizagem, pode ter uma dificuldade com os processos de memória, com os processos de velocidade de processamento. Então, tudo isso pode dificultar o aprendizado das regras. Então, qual a orientação que nós podemos dar a essa escola? Que antes de começar, de fixar, de cobrar, de insistir para que esse aluno escreva bem uma regra, é importante que ele automatize essa regra. Ela precisa ser trabalhada e esgotar todos os recursos antes de se passar para o ensino da próxima regra. Geralmente, esse ensino ele vai ficar com o professor de reforço, com o psicopedagogo, com o neuropsicopedagogo, com o fonoaudiólogo, que é geralmente quem vai trabalhar em cima da base cognitiva dessas dificuldades e com a automatização e o ensino estruturado, utilizando estratégias para que esse aluno aprenda, porque a escola ela vai passar o conteúdo e geralmente esse aluno não aprende de imediato, é preciso uma fixação desse conteúdo através do treino. Então, a escola ela precisa ser informada sobre isso, para que ela possa saber que ela precisa esperar o momento do aluno, né, que não é igual das outras crianças, porque ele tem um transtorno específico de aprendizagem, então ele pode demorar um pouquinho mais. Há muitas adequações aqui, então agora são 7h51. Eu programei para a gente ir até umas 9 horas, então assim, não vai dar tempo de passar tudo porque teve esse atraso, mas depois eu vou gravar e vou deixar disponível para todo mundo ver lá no YouTube. É muita adequação e assim, e há muito mais coisa que pode ser feita. O importante que eu quero que vocês saibam é que eu não vou pegar tudo isso aqui e vou aplicar no aluno. Não é isso. Eu vou observar quais as dificuldades desse aluno e o que melhor vai se encaixar para ele naquele momento, naquela série escolar, naquela disciplina. Então, tudo tem que ser muito personalizado, senão a adequação não vai funcionar. E aí esse aluno não vai querer, ele não vai ter um bom rendimento, mesmo com a adequação curricular, vai gerar um sofrimento, vai gerar uma descrença na escola com relação a estou adequando e não está funcionando. Por quê? Então, tudo isso precisa ser discutido entre pais, escola, o aluno e os profissionais de apoio. Fono, psicopedagogo, psicólogo, neuropsicopedagogo, professor de reforço e tudo mais. Então, erros de ortografia em provas e testes não devem ser penalizados, mas eles podem ser trabalhados com uma técnica de superaprendizagem. Ah, Renata, então você está me falando que esse aluno está errando a ortografia em trabalhos, em provas, em testes, eu não vou pontuar que ele está errando, eu vou deixar isso por isso mesmo.
Não é isso. Então, isso pode ser separado pelos pais, por algum dos profissionais de apoio, pelo professor de reforço, ou solicitar ao aluno, né, fazer uma marcação. Geralmente eu não uso caneta para marcar nada. Eu escrevo numa folha à parte, que não é a folha do aluno, quais são os erros que estão acontecendo e deixo que ele faça essa autocorreção. É uma forma de se trabalhar dentro dessa técnica de superaprendizagem de uma forma simples a moderada, porque tem aluno que não consegue fazer autocorreção, principalmente se ele for um TDAH. Então, as dificuldades atencionais vai dificultar que esse aluno encontre aqui onde que está o erro, mesmo com uma lista de verificação, para ele poder fazer esse ajuste. Então, isso pode ser orientado para a escola, que alguém precisa pegar essas palavras e passar para o aluno. E aí essas palavras, elas podem ser trabalhadas por algum dos profissionais para completar frases, para escrever a regra ortográfica dentro das palavras, para escrever essa regra ortográfica dentro de frases, que aí eu já aumentei o nível da dificuldade. Dentro de um parágrafo, dentro de um texto, para escrever uma frase com essa palavra, para escrever um texto com essas palavras que começam com determinada regra ortográfica. Então, isso é técnica de superaprendizagem utilizada nesses erros de ortografia que estão acontecendo em provas e testes. Então, aqui tem um exemplo de erros que eu peguei que as crianças cometem: constituição, vegetação, o cerado, pássaro, variante com M, oxigênio. Então, aqui eu tenho vários tipos de erro. O que eu vou fazer? Eu vou categorizar esses erros. Então, por exemplo, se eu tenho uma regra aqui do uso do S, eu vou passar todas as palavras que utilizam a regra do S, quando é S, quando é SS, para trabalhar junto. Não é pegar todos os erros dessa criança para trabalhar de uma vez. Então, como eu falei, é uma regra por vez em vários exercícios. Nesse ponto, eu gosto do Kumon. Só que o Kumon, você tem que saber quando orientar esse aluno para o Kumon. Eu gosto do Kumon quando esse aluno ele está no Fundamental 2 e no ensino médio, porque ele vai ter um melhor aproveitamento, ele vai ter uma maturidade maior, dependendo da criança, para saber a importância de se fazer treinos repetidos que o Kumon propõe. Então, eu não vou pegar todas as palavras e trabalhar de uma vez, eu vou escolher uma regra, né? Então, a gente sabe que a regra do X e a regra do S são as mais difíceis. Então, se essa criança tem muita dificuldade, eu vou pegar uma regra mais fácil, por exemplo, o uso do M antes de P e B, é uma regra fácil, e vou trabalhar até que esse aluno, ele saiba essa regra e ele saiba aplicar. Ah, Renata, então se eu fizer isso, esse aluno vai parar de escrever errado essa palavra? Não, porque ele precisa dos processos atencionais durante a escrita. E aí, como esse aluno tem um transtorno específico de aprendizagem, pode haver uma sobrecarga de memória, pode ter alguma falha, algum processo cognitivo, e ele vem errar durante uma tarefa para escrever uma redação, para escrever uma resposta de prova. Só que esses erros vão diminuir se eu trabalhar mais ou menos dessa forma. Então, isso precisa ser conversado com a escola, que esse aluno está escrevendo errado, mas se a escola auxiliar com essa lista de verificação, né, ou tem escola que entrega a prova para os pais, entrega a prova para o aluno, e isso pode ser trabalhado, passar para os profissionais de apoio, para que os profissionais de apoio possam trabalhar com essa dificuldade na ortografia. E a escola vai estar ciente de que ela não vai estar pontuando isso, mas esse aluno vai estar sendo trabalhado. Isso não vai ficar assim, então não vamos corrigir, vamos deixar ele escrevendo errado a vida toda. Não é isso, só que ele precisa que a escola não fique pontuando toda vez que ele está escrevendo errado. Então, isso causa uma baixa autoestima muito grande. Isso causa uma desmotivação. Eu estudo, mas o professor nunca está satisfeito, porque ele sempre está pontuando os meus erros e as minhas falhas na prova. E aí vai comparar com a prova do outro coleguinha e isso não está acontecendo. Então, isso não é bom para criança, para adolescente, nem para adulto. Então, ainda nessa questão da prova de ortografia, a correção da prova de ortografia e da redação não deve ser a mesma.
Então, a gente tem a prova, né? Por exemplo, a prova de português, a prova de geografia, a prova de história, que essa criança vai escrever, vai cometer os erros de português, e tem a prova de redação. Então, na prova de ortografia, eu posso orientar que treinos com exercícios são importantes. Só na prova de ortografia? Não, na prova de redação também. Porque na redação, os erros eles podem aparecer com mais frequência. Só que o que vai acontecer? Se a gente orienta, faz uma adequação curricular, professor, eu peço que você leve em consideração o conteúdo da prova e não os erros de ortografia, porque esse aluno está sendo trabalhado pelos profissionais de apoio com relação aos seus erros. E se ele não tem um profissional de apoio, o pai e a mãe também podem tratar com essa criança. Tem muito pai e mãe que é terapeuta. Às vezes o pai não tem condição de trabalhar e ele pode auxiliar também. Não tem cartão. E, Renata, eu vou pedir para você vai. Saldo porque está dando retorno. Saldo o extrato. Aí digite a agência. Digite a agência. Renata. 001, aí o número da conta. Ela está no banco. Escreve assim. Agora você precisa inserir o cartão de débito. Gente. Renata, você está me ouvindo? Licença, família, tudo bem? Vamos levar o melhor chocolate de Marília para comer depois da picanha na janta? Hoje não, obrigada. Viu? Tem o número do meu Pix, chocolate meio amargo com Nutella. Não, ela não está ouvindo, gente. Pronto, eu tive um minuto. Então, gente, o conteúdo ele precisa ser levado em conta. Precisa ser levado, acontece. É preciso ser levado em conta na correção da prova da redação. Porque se eu for levar em consideração os erros de ortografia, então esse aluno vai cometer muito mais erro, porque a redação, esses erros vão aparecer com mais frequência. E aí, nesse caso, eu preciso verificar a necessidade de um escriba, porque há muita dificuldade com relação à redação. Há muitos erros que, às vezes, tornam essa redação de uma forma que ninguém consegue compreender o que o aluno está querendo dizer, porque além da desorganização da escrita, há muitos erros de português, então às vezes não é possível decifrar o que aquele aluno está querendo passar com aquilo que ele está escrevendo. Então, quem vai fazer o relatório, quem vai fazer a avaliação, quem está fazendo acompanhamento dessa criança, precisa verificar se há necessidade de um escriba ou não. Então, no momento que você está ali fazendo uma avaliação, uma intervenção, você vai saber o nível que esse aluno se encontra com relação à redação. Então, tanto para a prova de ortografia como de redação, esses erros de português, eles não devem ser levados em consideração com relação à nota. Na redação, é preciso que o conteúdo seja levado em conta, mas é necessário verificar a necessidade de um escriba também, principalmente se houver muitos erros de ortografia e se o traçado caligráfico não possibilitar a decodificação daquilo que está escrito pelo aluno. Na prova de redação, o que eu sempre oriento? Que comandos e instruções complexos podem levar o aluno a se perder. Então, se eu der uma instrução muito complexa, ele vai se perder, ele pode não entender o que ele precisa escrever, o que ele precisa fazer durante uma prova de redação. Então, é importante que essas instruções sejam segmentadas em frases simples, diretas e curtas. E, se possível, utilizar uma figura para ilustrar aquele tema, principalmente se for um tema abstrato, onde a gente sabe que muitas crianças, muitos alunos com dislexia e com autismo pode ter dificuldade em compreender o que aquele tema está querendo dizer. O que eu vou escrever, por exemplo, se fosse um tema abstrato, sobre ilusionismo. Então, assim, é uma palavra difícil, né? É uma palavra que você pode trabalhar com várias linhas para escrever essa redação. Você pode fazer uma dissertação, você pode fazer uma narração. Então, se isso não tiver delimitado. Mas é um tema que é muito abstrato. Então, ele precisa de alguma figura que ilustre esse vocabulário, a ideia que o professor está sugerindo, para que esse aluno consiga fazer a redação.
E isso a gente percebe quando, durante a avaliação, esse aluno tem dificuldade com vocabulário, esse aluno tem dificuldade com frases de duplo sentido, esse aluno tem um diagnóstico de TEA nível 1, por exemplo, então ele pode ter muita dificuldade com relação a isso. No TEA, a gente ainda tem a questão de, às vezes, o aluno não gostar do tema. Se ele não gostar do tema, ele não vai escrever bem, porque ele sai de um hiperfoco, então ele tem um tema que ele não gosta, que ele não suporta, que ele tem uma certa aversão, então ele não vai escrever bem por causa disso. Então, tudo isso também tem que ser levado em conta. Dentro da prova de organização, de redação, nós também temos a questão da desorganização e do traçado caligráfico. E aí, o que acontece? Nesse caso aqui, essa redação, ela vai se apresentar com uma dificuldade muito maior de ser compreendida pelo professor. Então, o aluno precisa entender quando e por que esse texto deve ser organizado. Um aluno com dislexia, com TDAH, ele escreve o texto, aquele aluno que, às vezes, não é disléxico, ele só tem um TDAH. Ele lê o texto, ele relê o texto, mas ele não consegue organizar. A introdução está no final, o desenvolvimento está no começo e no meio da redação você encontra a introdução. Está tudo desorganizado, só que ele não consegue fazer autocorreção, porque a organização é uma habilidade que precisa ser ensinada também. Eu gosto muito de indicar o terapeuta cognitivo comportamental. Só que essa aprendizagem da organização não é um processo simples, não é um processo do dia da noite, é um processo que demora muito. Então, é preciso que a escola saiba e que ela tenha paciência com relação a isso. E no caso dessa desorganização e desse traçado caligráfico, eu preciso de um tempo extra e o uso da letra de imprensa. Porque se eu tenho um traçado caligráfico alterado, se eu pedir para esse aluno escrever com a letra de imprensa, essa redação ela vai se tornar mais legível. E esse tempo extra, ele é necessário porque quando o aluno tem uma alteração de traçado caligráfico, que é muito comum na criança com hiperatividade, com dislexia, com transtorno do desenvolvimento da coordenação, se ela escrever rápido, o traçado caligráfico vai ficar mais alterado ainda. Então, eu preciso desse tempo extra para ele escrever essa redação com mais calma. Então, teve uma adequação curricular que eu sugeri, que a prova de redação fosse feita somente em um dia, né, em um contraturno, não junto com a prova de português, com a prova de literatura, com a prova de inglês, como muitas escolas gostam de trabalhar. E aqui nesse caso, se houver muita dificuldade, porque essa criança tem uma disgrafia, né, que hoje está dentro do transtorno específico de aprendizagem com prejuízo da escrita. Então, ela tem dificuldade para escrever as palavras na linha corretamente. Então, ela começa a escrever em ascendente, a palavra vai subindo, às vezes oscila, fica aquela escrita toda alterada no papel. Então, ela começa a descer, ultrapassa a outra linha, tem muito retoque. O uso do papel quadriculado. Então, a letra de imprensa com papel quadriculado também pode ser um tipo de adequação curricular para esse aluno que tem muita dificuldade. Só que, se esse aluno foi ensinado com a letra cursiva, mesmo escrevendo com uma alteração muito grande de traçado caligráfico, eu preciso treinar esse aluno a usar a letra de imprensa. E depois esse processo precisa ser aceito pela escola. Muitas escolas não aceitam o uso da letra de imprensa por causa da metodologia, da ideologia, da linha da escola. Então, isso precisa ser conversado e, se for o caso, trocar o aluno de escola se a letra de imprensa e o uso do papel quadriculado trouxer um benefício maior para esse aluno. O bem-estar do aluno ele tem que vir em primeiro lugar. Ainda na desorganização da redação, alguns alunos, principalmente com comorbidade com TDAH ou com alteração de função executiva, pode ter dificuldade para iniciar e para desenvolver o texto. E aí, como é que eu posso adequar isso? Como é que eu posso orientar a escola com relação a essa dificuldade? Uma conversa com o professor de redação. Um debate com o monitor ou um aluno tutor sobre o tema da redação
vai auxiliar o aluno na organização da sua escrita. Então, esse aluno ele pode ter um monitor, que é um profissional, um professor ou alguém contratado pela escola para acompanhar esse aluno dentro de sala de aula, ou ele pode ter um aluno tutor. Nem todo aluno vai se adequar ao aluno tutor, aquele aluno que não tem dificuldade, que vai sempre sentar junto com esse aluno para ir auxiliando durante as tarefas, durante provas e tudo mais. Desculpa. E tem aluno que não gosta do monitor, porque tem um adulto ali na sala de aula acompanhando o tempo todo e só ele tem esse monitor. Então, isso precisa ser discutido. Essa adequação curricular que geralmente nós orientamos precisa ser vista e pensada pela escola, precisa ser conversada com a criança e precisa ser discutida com os pais junto com os profissionais de apoio. Quando eu faço um debate discutindo o tema, e eu falo, então aqui, você começou falando sobre ansiedade e tecnologia, né? Que a tecnologia hoje em dia tem tomado conta da vida das pessoas. As pessoas passam muito tempo usando telas de computador, de celular, de tablet. Isso tem gerado uma ansiedade nas pessoas. Então, eu comecei com uma introdução, dei uma ideia para o desenvolvimento e uma ideia para o fechamento. E aí eu vou discutir sobre isso antes desse aluno começar a fazer essa prova de redação. Se é um aluno que tem muita dificuldade, que tem uma escrita lenta, ou um pouco lenta, né, mas ele não quer usar o Scribd, ele mesmo quer escrever a sua prova, então é importante que esse tema seja passado para esse aluno antes, né, para que o monitor trabalhe com o aluno, principalmente se ele quiser fazer a prova dentro de sala de aula junto com outros alunos. Então, isso é trabalhado antes, para que na hora da prova ele consiga escrever e desenvolver a sua redação. E mais uma vez, a orientação ao professor é que ele observe e avalie o conteúdo, dependendo do grau da dislexia, do nível da dislexia. E o monitor vai poder também dar um feedback com relação se esse aluno estudou, se esse aluno tem treinado, os relatórios de intervenção, os relatórios de avaliação, vai poder dizer se esse aluno está estudando ou se ele realmente não quer estudar de maneira nenhuma, mesmo com todo o apoio, para a escola poder ter um poder de decisão, se ela vai avaliar o conteúdo ou se ela vai pegar na organização também, se ela vai pegar ortografia e tudo mais. Mas, geralmente, os alunos com transtorno específico de aprendizagem, eles têm uma procrastinação, né? Então eles procrastinam bastante, eles evitam muito fazer as tarefas, muitas vezes não gostam do processo de intervenção porque é muito cansativo, é difícil. Então não é que esse aluno não estudou, é porque ele tem muita dificuldade, então ele vai de uma forma mais lenta. Então a escola precisa se adequar a esse estilo mais lento do aluno também. Na prova de redação, o que geralmente a escola fornece? Uma folha de rascunho em branco. A folha de rascunho em branco, para uma criança, para um aluno com dificuldade para organizar as suas ideias, uma dificuldade para iniciar uma redação, para fazer um fechamento, dificuldade com ortografia, dificuldade para fazer a concatenação, a ligação das ideias, não vai me adiantar de nada. Se esse aluno não souber fazer um brainstorming, que é uma chuva de ideias, não souber fazer um mapa mental, não tiver uma lista de verificação ou não ser treinado para começar essa redação em uma história em quadrinhos. Aqui são só alguns exemplos de como utilizar, no lugar dessa folha de rascunho em branco, ideias para facilitar a organização e a escrita dessa redação. Então, nessa folha de rascunho em branco, o que eu posso fazer? Eu posso colocar, se o tema da redação é ilusionismo, então eu posso colocar lá a figura de um mágico tirando um prédio da cartola. E aí, dentro do brainstorm, eu tenho lá ilusionismo, palavras relacionadas com ilusionismo. Isso pode ser feito com o monitor, em um período antes do horário da prova, né? Então, fica como um exercício. Então, essa prova para esse aluno com transtorno específico de aprendizagem, ela começou um pouco antes. Ah, mas ele vai saber o conteúdo, ele vai colar. Nós estamos falando de uma criança com dificuldade, de um aluno com dificuldade, um adolescente.
e que muitas vezes não queria ter a sua dificuldade exposta no ambiente escolar porque se compara com os seus pares. Então, isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser conscientizado junto a esse aluno, mas muitas vezes ele não vai sair falando que ele está fazendo uma atividade antes de todo mundo. Muitos alunos querem esconder isso. Mas mesmo que esse aluno não esconda, ele goste de falar, a escola, ela precisa trabalhar com o mesmo conteúdo, a gente não altera conteúdo. Se eu tenho uma criança com transtorno específico de aprendizagem, para o resto da turma, o conteúdo tem que ser o mesmo, igual, porque se esse aluno descobrir, ele vai se sentir excluído, ele vai se sentir diferente. Eu já vi crianças que eu atendo, uma criança falou que o que a professora leu em sala de aula não era a mesma coisa que estava que a professora depois leu só para ela. Então, há muitos erros que às vezes a escola quer ajudar e acaba atrapalhando. Então, assim, qualquer coisinha pode bloquear a aprendizagem, qualquer fator externo pode criar um monstro emocional. E esse monstro emocional vai causar uma série de problemas e essa aprendizagem não vai acontecer por causa disso, além da aversão a toda a questão de disciplina, de leitura, de escrita e tudo mais. Então, nesse brainstorming, que vai ser trabalhado antes, eu posso trabalhar com palavras relacionadas à figura que está lá. Mágico, cartola, circo, programa de televisão, ilusão, mentira, truque, baralho, tudo que vier à mente. Então, o brainstorming é uma chuva de ideias, onde alguém fala e alguém escreve. A criança, o aluno fala e o monitor escreve e monta o brainstorming que ele vai levar para a aula de redação, para a prova de redação. O monitor também pode discutir sobre essas palavras que estão ali no brainstorming, porque esse brainstorming, essa chuva de ideias, precisa ser categorizada. Então, por exemplo, circo, eu tenho cartola, eu tenho coelho, eu tenho mágico. Aí no outro eu tenho programa de televisão, ilusão, fantasia. Então as palavras elas precisam ser organizadas de acordo com a sua similaridade semântica, para que isso possa virar depois uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E aí isso precisa discutir com esse aluno como é que ele vai ligar uma coisa com a outra. Então não é um exercício fácil. Esse exercício tem que começar com os profissionais de apoio e com os pais. O mapa mental, então vem a palavra no meio, ilusionismo. Ilusionismo é fazer mágica, ilusionismo é encantar alguém. Então você vai formar um mapa mental, né? Então se eu tenho uma redação com 3 parágrafos, eu posso usar um mapa mental com 3 ideias-chave. Se é com 5 ideias-chave. Dessas 5 ideias-chave, quais outras ideias estão relacionadas? Então, eu levo esse gráfico no lugar dessa folha em branco aí. Porque se esse aluno tem dificuldade na ortografia, ele pode utilizar o verso dessa folha para escrever, mas como eu falei muitas vezes, passar a limpo não vai fazer com que esses erros desapareçam, então ele pode utilizar um escriba que na hora que ele for, ele escreve a sua redação e depois ele usa o escriba para poder escrever essa redação para entregar. Mas a orientação que eu dou, muitas escolas não utilizam escriba, é não avaliar os erros de ortografia, mas sim o conteúdo. Lista de verificação é uma lista com possíveis palavras relacionadas ao tema. Se foi, por exemplo, se foi algo, uma matéria de jornal, ou um tema de literatura, então pega algumas palavras e coloca o significado nessa lista de verificação para esse aluno ter uma ideia do que aquele texto está falando para escrever a prova. E a outra sugestão é pegar a figura que nós vamos orientar, que se tenha para essa redação, e dessa figura criar uma história em quadrinhos, se for possível fazer um texto narrativo. E com essas figuras da história narrativa, né, se a criança tiver habilidades com o desenho, se ela não tiver, não vai adiantar de nada, se escrever aquilo que ele está explicando na história em quadrinhos. Então, isso é uma forma de adequação curricular da redação. Com relação aos comandos de prova, muitos disléxicos têm dificuldade com vocabulário.
Então, é preciso que orientar a escola de que ela se certifique de que o aluno conseguiu ler e que ele consegue compreender aquilo que ele está escrito. Então, isso é uma tarefa para o monitor. O monitor precisa ver se ele está conseguindo decodificar, se ele está conseguindo ler e pedir para ele explicar o que ele está lendo. Porque senão, o que acontece? Eu vi, quando eu vou avaliar a prova, eu olho assim as respostas, eu falo assim, aí eu pergunto, você respondeu isso daqui, por quê? Porque é isso, eu vi que ele não entendeu o que o professor estava querendo no comando de prova. E isso passou batido. Ele estudou muito, mas o comando, a falta de compreensão no comando de prova fez ele errar a questão. Então, o aluno se sente frustrado por causa disso. Uma outra sugestão com relação ao trabalho escrito é que, aquela dúvida, esse aluno vai fazer o trabalho individual ou ele vai fazer o trabalho em grupo? Então, se for individual ou em grupo, permitir que o aluno produza o trabalho, projeto ou relatório de forma oral. Então, se for individual, o monitor ou um profissional de apoio ou os pais pode trabalhar com o tema que seria, pode até escrever aquilo, as ideias que o aluno está querendo dizer naquele trabalho e permitir que ele faça uma apresentação oral. Tem alunos que está com uma baixa autoestima muito grande. Então, esse trabalho oral, ele pode ser feito de forma individual também. Então, a escola ela precisa olhar o aluno como um todo, dentro das suas competências cognitivas, familiares, emocionais. Então, se esse aluno está com problema, está em acompanhamento com psicólogo, então essa prova ela pode ser feita de forma individual. Aluno e professor ou monitor pode aplicar essa prova de forma individual, gravar aquilo que o aluno está fazendo, né, se o professor não tiver essa disponibilidade, e depois o professor vai fazer a avaliação em cima do conteúdo. Então, uma orientação. Se for em grupo, então, em grupo a gente tem que os trabalhos eles são divididos, né? As tarefas são divididas. Então, alguém vai fazer a pesquisa, então vai fazer a leitura, vai pesquisar sobre o tema, aquela pessoa vai fazer um levantamento de material que precisa, aquela pessoa vai escrever o trabalho e aquela pessoa vai apresentar. Então, você pode deixar, se o aluno tem muita dificuldade de leitura escrita, deixar ele com a parte da apresentação, com a pesquisa de material e deixar que a criatividade do aluno com dislexia aflore. Então, assim, se é para apresentar um trabalho e desse trabalho ele quer construir uma maquete, ele quer construir um experimento, permita que ele faça isso, porque vai facilitar, vai estimular esse aluno a explicar e a falar aquilo que ele está falando. Então, isso precisa ser discutido com a escola também. Para a criança que tem alteração de traçado caligráfico, você usar o uso obrigatório da letra cursiva é um massacre. Então, se você fala, você não pode escrever com a letra de imprensa. Essa escola, nós só aceitamos a letra cursiva. E ele vai olhar para o lado, tá todo mundo escrevendo com letra cursiva, ele vai querer escrever com letra cursiva. Ele vai odiar a letra de imprensa, ela vai ser mais difícil, ele não vai ter prazer em fazer isso. Então, é importante que a escola não faça isso com o aluno. Permita que ele escolha que letra ele deseja utilizar. Só que para isso ele precisa experimentar. Então, se eu não fizer treino, se eu não fizer trabalhos escritos, se eu não fizer alguma atividade escrita com os tipos de letra, né, letra cursiva, letra de imprensa, esse aluno ele não vai poder ter esse poder de decidir, não, com essa letra eu escrevo e eu entendo, as pessoas entendem. Essa letra dói menos a mão, com essa letra eu tenho mais agilidade. Então é preciso treinar. Meu marido é disléxico, ele usa letra de imprensa, ele usa caderno quadriculado até hoje. Então, quando ele escreve com letra cursiva, né, então pelo não uso também, então a letra cursiva dele é totalmente inviável. Então, assim, até para assinar o nome dele, então ele treinou a caligrafia, que às vezes, a rúbrica, que às vezes não sai perfeito. Então, ele tem um grande problema com isso, porque às vezes sai diferente. Aí tem, por exemplo, aí ele falou que lá na Turquia, que ele é turco, ele tinha que escrever mais de uma vez, autenticar mais de uma vez a assinatura dele por causa disso.
Então, é preciso pensar muito bem, porque o não uso vai fazer com que, quando se for necessário utilizar, essa letra saia mais alterada ainda. E no uso da letra de imprensa, o que é importante? É treinar o aluno para caixa alta e caixa baixa, porque em vestibular isso já é aceito, mas tem que ter uma diferenciação do que é letra maiúscula do que é letra minúscula na letra de imprensa também. E aí, se essa criança tem um traçado caligráfico, eu vou pedir para ela um trabalho escrito à mão, onde o professor não vai entender o que essa criança está escrevendo. Como é que ele vai avaliar o que ele está fazendo ali? Então, é importante permitir trabalhos digitados. Já vi muito aluno revoltado, muita criança revoltada, adolescente revoltado, porque a escola não permite que o trabalho seja digitado e ainda quer que uma capa bonita, legível. E aí o que faz? O que acontece? O pai, ou o irmão, ou o professor de reforço faz. Aí vem aquela carta da escola dizendo que não foi a criança que fez, mas ele tem uma alteração de traçado caligráfico. Então, muitas vezes, a disgrafia, a desortografia, que é a alteração da letra, a alteração da ortografia, que hoje está dentro do transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na escrita, que é muito comum na dislexia. Pessoas com TDAH também podem ter alteração no traçado caligráfico. Não é que eles não queiram escrever, eles têm dificuldade com a coordenação motora fina. Pessoas com transtorno do desenvolvimento da coordenação vai ter uma dificuldade muito maior. Essa dificuldade pode ser de evolução, ela pode ser mais difícil um período, ela pode melhorar ou ela pode piorar também, quando a gente lida com essa questão da escrita. Então, o que acontece? Se eu não permito um trabalho digitado, ninguém pode escrever para esse aluno, então eu estou fazendo um massacre na vida dele. Só que para isso eu preciso incentivar que esse aluno faça um curso de digitação, ou que ele não faça o curso, mas que ele aprenda a ter um pouco de agilidade na hora de digitar, porque senão vai se tornar um processo cansativo também. E aí o que acontece? Ainda dentro do traçado caligráfico, eu tenho uma prova de redação à mão, uma prova de redação manual. Então o professor não vai compreender aquilo que o aluno está escrevendo. Então, eu posso sugerir à escola que essa prova de redação seja feita utilizando um processador de texto, Word ou Docs do Google Drive. Se o aluno usar o Docs, o professor pode ver em tempo real esse aluno escrevendo, ele desenvolvendo, então pode ver um acompanhamento melhor e entregar essa prova digitada. Então isso vai auxiliar melhor esse aluno do que permitir que ele faça a prova de redação manual. Ah, Renata, mas ele não pode usar um escriba? Pode usar um escriba também. Só que muitos alunos não querem o monitor, o escriba, o ledor fazendo essa prova junto com eles. Então, permitir que ele vá para a sala de informática, fazer isso na sala de informática e, se possível, ou deixar abrir o computador ou o tablet para fazer isso em sala de aula, pode ser melhor do que ele fazer com o monitor. Outra sugestão que nós podemos dar, no caso dos alunos com transtorno específico de aprendizagem, é ele fazer a prova, se ele não quiser nenhuma adequação, para que ninguém veja que ele está recebendo essa adequação em sala de aula, permitir que ele faça a prova à mão, permitir que um contraturno, né? Então o professor recolhe a prova, ele vai em um outro horário e ele senta na sala de informática e ele tenta redigir essa prova ou ditar essa prova junto com o monitor, para que o monitor exerça a função de escriba. Então é outra sugestão de adequação curricular também. E aí, o que acontece? Ainda dentro do traçado caligráfico, o aluno deve escrever a resposta dos exercícios passados para casa. E aí, o pai não pode escrever a resposta, tem que ser o aluno. O professor não pode escrever a resposta, tem que ser o aluno. Então, às vezes, o professor, ele acha que o pai está passando muito a cabeça na mão do filho. E aí é importante que os profissionais de apoio expliquem à escola
que esse aluno tem muita dificuldade com a escrita, que ele sente dores na mão ao escrever e que, por mais que ele tente, ele não consegue. Tem aluno que inverte a posição do caderno e aí, às vezes, o professor fala que não, ele tem que escrever na posição correta do caderno. E aquele aluno, para ele escrever melhor, ele precisa alterar a postura corporal dele para escrever, para ele ter mais estabilidade corporal, para ele conseguir escrever melhor. Então, tudo isso precisa ser discutido com a escola também. Então, se a escola permite que o aluno dite o que alguém deve escrever nas respostas, a ideia saiu da cabecinha dele. Então, é isso que a escola precisa estar ciente. Não foi o pai, a mãe, o professor de reforço, o psicopedagogo, o fono, o psicólogo, que escreveu a resposta. Foi o aluno que deu a resposta e alguém trabalhou como escriba dentro de casa nas suas tarefas escolares. Da mesma forma que eu tenho escriba na escola, alguém pode funcionar como escriba dentro de casa também. E aí entra a questão da prova, dificuldades com a prova. Esse aluno tem dificuldade com a caligrafia, tem dificuldade com a ortografia, tem dificuldade com a organização do pensamento. E aí, para ele escrever, ele escreve de uma forma muito desorganizada, porque ele está com muita dificuldade. Então, a prova escrita talvez não seja a melhor opção. Eu posso sugerir a prova oral com auxílio de um monitor. Ah, Renata, mas ele não quer um monitor, ele não quer sair de sala. Ele não quer fazer mesmo que se faça dentro de sala, que em alguns casos isso acontece, né? Eu já vi acontecer, o monitor senta lá no fundo da sala ou vai para fora da sala, né? E aí senta com a criança e ela faz a prova ou no fundo da sala, o monitor vai lendo baixinho e aí a criança vai falando e o monitor vai escrevendo, ele é ledor e ele é escriba, mas tem criança que não gosta. Então, a gente precisa pensar em dessa adequação nos dois casos. Se ela não gosta que alguém escreva a prova, então você vai deixar esse aluno fazer a prova da forma como ele quiser, junto com os coleguinhas, escrevendo errado, não escrevendo, ou muitas vezes o aluno escreve qualquer coisa para dizer que escreveu qualquer coisa e entrega para a professora. E aí, em um contraturno, em outro dia, essa prova é refeita como se fosse um exercício. Então, só que isso precisa ser conversado com esse aluno. Conversar com ele, explicar, olha, a gente está estudando muito, você está com essa dificuldade na escrita, os profissionais estão trabalhando com você para melhorar tanto a leitura e a escrita. Você vai fazer a prova com os seus coleguinhas, da forma como você quer, junto com toda a sua turma, mas depois você vai voltar lá como se fosse uma aula de reforço e você vai fazer essa prova oral. Então, aquilo que a gente estudou, você vai contar quando o monitor te perguntar. Então, isso é uma forma desse aluno não perder o desempenho dele, né? Não perder a oportunidade de demonstrar que ele estudou aquilo que ele sabe, por causa das suas dificuldades de leitura e escrita. Outra coisa que a gente pode sugerir é o uso da tecnologia assistiva. Por mais que eu vi que algumas escolas estão resistentes com relação a isso, mas eu espero que com a lei isso mude um pouco. Então, tem escola que não permite o uso de computador, de tablet, de celular em sala de aula. Só que essa tecnologia assistiva, ela é importante porque ela pode funcionar como um ledor, ela pode funcionar como escriba, e ela pode funcionar como um corretor também. Então, aqui tem esses aplicativos aqui, esse Language Tool, é um corretor ortográfico. Eu tenho no computador, porque eu já fui para a 4ª Covid, agora não são 3, agora só foram 4. A minha memória não tá boa, então assim, eu já era TDAH, então a minha dificuldade atencional tá terrível, às vezes eu não percebo os erros. Então esse Language Tool, ele me ajuda bastante a perceber onde é que eu tô deixando passar erros de ortografia. Então isso aqui é uma extensão do Google, você baixa, tem a versão gratuita, mas eu acho que depois tem a paga, não sei, não lembro, eu sei que o Read Write tem a versão gratuita, você usa uma versão de teste, depois você tem que pagar a extensão.
Esse read write funciona como um leitor de texto. E esse dictation yaw, ele funciona como um escriba. Apesar de que agora o Word, para quem tem o pacote Word que faz assinatura, ele já tem a função de escriba. Então, você dita e ele escreve. Então, se o aluno, se for permitido para a escola, eu estou com muita dificuldade de contratar um monitor, por mais que isso não seja desculpa, o aluno tem direito, então, assim, alguém tem que arcar com isso. Muitas vezes acaba que isso pesa para os pais, mas a escola tem que oferecer todo o apoio que o aluno precisa. Se ela permitir o uso da tecnologia assistiva em sala de aula, ele vai poder usar o corretor, ele vai poder usar um read write, ele vai poder usar um dictation, põe o fone de ouvido, faz a sua tarefa sozinha. Nós ganhamos em autonomia para esse aluno com um transtorno específico de aprendizagem. Dentro de casa, que a gente também fala em adequação curricular dentro do ambiente de casa, então a escola ela vai ficar em cima dos pais para que os pais procurem um fono, psicopedagogo, neuro, psicólogo e tudo mais, porque ela quer que esse aluno consiga desenvolver na sua aprendizagem. E aí, muitas vezes, o que eu já vi é assim, tem um conteúdo de literatura e são 5 páginas para ler, ou um livro dessa grossura para ler em uma semana. A criança já olha aqui e ela fala, meu Deus, por que isso? Por quê? Então, a dica que eu dou com relação a isso é não delimitar um livro por dia. Não trabalhar dessa forma com a criança, não impor um livro por dia. Comece assim, são 10 palavras por dia. Depois vamos aumentar para 15, vamos aumentar para 20. Você vai percebendo a desatenção da criança, o cansaço, e aí você vai marcando esses progressos. É importante que tenha leitura todos os dias. Para criança com dislexia, precisa de leitura de domingo a domingo. Só que não precisa ser muito tempo de leitura. Se eu tiver um pouquinho de tempo, já vai adiantar. Então, os pais precisam estar cientes disso também. E aí, quem passa esse treino são os profissionais de apoio. Depois que essa criança está conseguindo ler uma quantidade boa de palavras, isso já se tornou uma frase, então você pode delimitar aí umas 10 frases por dia, um parágrafo por dia, uma folha de um livro por dia, um capítulo, até chegar no livro. Então, esse treino, isso é técnica de superaprendizagem. Ela vai aumentando progressivamente. Então, você começou com palavras, e aí ele começa, eu odeio ler, eu não gosto de ler, eu não quero fazer, por que isso? E chora, enrola, e procrastina. E aí ele leu, com muito custo leu. No outro dia, isso vai virar rotina. Quando ele automatizou essa rotina de ler palavras, você passa para frases. Aí tem a mesma ladainha, a mesma conversa, porque realmente é difícil, é cansativo. Só que a gente não pode abrir mão disso. Quando ele tiver dominado, são só essas frases, todo dia eu estou fazendo, você passa para parágrafo, que ele já está conseguindo ler uma quantidade de frases que é similar à leitura de um parágrafo. Você vai começar a treinar a leitura de parágrafo. Daqui a pouquinho esse adolescente, essa criança, ela vai estar conseguindo pegar um livro para ler sozinha, principalmente o livro da escola, que é onde essa criança precisa mais. Porque se ela tiver independência com relação à leitura e escrita, você vai tirando as adequações curriculares aos poucos. Uma criança que lê, que decodifica, que lê com uma certa fluência, por mais que ainda tropece algumas palavras, tem uma dificuldade de prosódia, mas que isso não cansa tanto e ele consegue compreender o que lê, você não precisa do ledor, então ele vai se sentir mais aliviado. Em alguns casos, tem criança que se apega ao monitor, ao ledor e ao escriba, e no momento de retirada, isso pode gerar um baque emocional gigantesco. Então, pelo amor de Deus, retirada de adequação curricular tem que ser conversada com profissionais de apoio, com escola, com a criança e com os pais. E isso precisa ser trabalhado pelo psicólogo, que isso vai ser retirado porque ele já está, e ele evoluiu tão bem
que ele não precisa mais dessas adequações. Porque é como se você fosse arrancar um braço. Então, ele está indo bem, ele está acreditando que é por causa de todo esse apoio. Se você tira, ele acha que ele não vai dar conta, que ele vai regredir. Então, isso pode acontecer também. Então, a retirada, a diminuição das adequações curriculares também precisa ser conversada e decidida em conjunto. Leitura em sala de aula. Escolher um aluno para realizar a leitura é a pior coisa que pode acontecer para um aluno com dislexia. Então, isso não pode acontecer, a menos que o aluno levante a mão e fale, eu quero ler. Se ele não fizer isso, todos os professores precisam receber orientação. E qual orientação que eu dou? Às vezes os profissionais de apoio vão fazer a reunião com o coordenador, com o orientador da escola, às vezes com o diretor, às vezes os pais participam, se a escola permitir, nem sempre a escola permite, quer conversar só com os profissionais, mas os pais têm direito a participar dessa reunião. Eu sugiro que em uma reunião de conselho de classe com todos os professores, o profissional esteja presente, porque você conversa com o orientador, você conversa com o coordenador, ele fala, não, nós vamos fazer as adequações necessárias, que eles acham necessário, não que nós, profissionais de apoio, estamos sugerindo. Então, o que eles acham necessário está dentro da metodologia que a escola utiliza. E aí, nem sempre, isso é aquilo que aquela criança precisa, que nós observamos na avaliação e na intervenção. Então, por isso que seria bom todo mundo junto. Teve uma reunião que eu fiz com os pais, fiz online. Fiz com a escola, e aí tinha uma professora. Mas, assim, foi uma reunião muito produtiva, né? Então, assim, os pais, eles pontuaram o que o aluno precisa, quais os dons e as habilidades que o aluno tinha, o que o aluno falava, o que o aluno reclamava, coisa que a escola não sabia, né? Porque às vezes não dava tempo de falar que quando o pai chega para uma reunião escolar, a escola vai despejar tudo aquilo que o aluno está passando na escola. Então, isso gera um baque nos pais. Então, tudo foi conversado. Então, com isso, essa adequação ela ficou mais ajustada ainda. E aí, o que acontece? Por que é importante falar com todos os professores? Às vezes, aquele professor fala, eu não sabia que eu não podia pedir o aluno para ler, o professor de história. Então, todos os professores de todas as disciplinas, até matemática, química e física, tem que saber que ele não vai escolher um aluno com dislexia para ler, a não ser que esse aluno queira. Só que eu gosto de sugerir que também não vai excluir esse aluno, ele nunca vai ser chamado para ler. Vamos botar toda a turma para ler, porque esse aluno vai fazer leitura em coro. Em algum momento, nem seja uma vez por mês, toda a turma lê. Então, esse aluno vai estar incluído também. Ou pequenos grupos, porque aí aquele grupinho está lendo onde o aluno está, ele vai fazer leitura em eco. Então, ele vai ler mais baixinho, mas ele vai ler acompanhando os seus colegas, repetindo o que seus colegas estão lendo. Então, isso é importante porque ele vai ver que outras pessoas, outros coleguinhas estão vendo que ele está fazendo a leitura em sala de aula. Então, isso é muito importante para a autoestima do aluno. No ensino da ortografia e da gramática, ensinar de forma tradicional e passar exercícios não vai funcionar com aluno com dislexia ou com algum outro transtorno específico de aprendizagem, dependendo do transtorno. É preciso formar pequenos grupos. Então, por exemplo, dentro de sala de aula, o professor ele quer ensinar. O que você pode sugerir para aquelas regras, para aquela parte do português que essa criança está com mais dificuldade? Forma pequenos grupos e para cada grupo você dá um tipo de exercício. E esse exercício ele vai passar de grupo em grupo e deixar que esses alunos discutam. Essa discussão, esse debate, ele favorece esse aluno com dislexia. O aluno com dislexia, dependendo do estilo de aprendizagem, dependendo dos dons e dos talentos, ele é argumentativo, ele gosta de refletir. Então, isso pode ajudar muito esse aluno no aprendizado de questões mais complexas. Que às vezes os pais, quando eles não têm um profissional de apoio para ajudar, ele não consegue ensinar. Então, coordenação, oração coordenada,
oração subordinada, essa predicativo. Então, são coisas muito complexas, às vezes, para os pais ensinar. E essa criança não aprende na escola. Se o professor, pelo menos uma vez por mês, formar pequenos grupos, e para cada grupo fornecer exercício, ele começa ali um exercício fácil, o exercício moderado, o exercício difícil, e faz esses grupinhos de forma homogênea, com crianças que aprendem fácil, crianças com dificuldade, crianças com transtorno, crianças que aprendem mais ou menos. Então, vai haver uma troca aí. E nessa troca, esse aluno vai poder aprender melhor. O monitor, né? Então, dependendo da dificuldade que a criança apresenta, eu sugiro um monitor ou um aluno tutor, só que isso precisa ser conversado sobre o perfil dessa criança. Então, se é uma criança que conversa muito em sala de aula, então por isso que é importante conversar com a escola. Se é uma criança que não para quieta, então ele levanta toda hora, ele sai de sala toda hora, mesmo a professora falando para não sair, às vezes pode ser que não adianta você colocar um aluno tutor. Talvez você precise colocar o monitor mesmo. A Flávia está perguntando aqui, você recomenda a antecipação do texto para a criança antes da atividade ser realizada na escola? Sim, Flávia, eu recomendo, porque essa antecipação do texto vai fazer com que essa criança tenha contato com o vocabulário, com aquilo que o texto está querendo dizer. Vejo uma grande dificuldade de adequação pela escola em relação aos textos, principalmente para crianças com dislexia e grande defasagem escolar. Os textos são imensos, isso é verdade. Então, se você faz uma antecipação para ele poder ler em casa ou numa atividade com o monitor, ele vai ter um contato maior com o texto, uma compreensão daquele texto, um debate pode ser feito para depois ele fazer essa prova, ou escrita ou de forma oral. Então, eu sou a favor, sim. Então, o monitor é apenas para cobrar que o aluno faça as atividades. Então, o monitor vai estar lá, não senta, ele levanta, ele vai atrás, faz atividade, fica lá olhando? Não. O monitor, ele pode auxiliar a leitura, ele pode funcionar como ledor, ele pode auxiliar a escrita, ele pode funcionar como escriba. Durante testes, exercícios, interpretação de comandos de questão, e ele pode funcionar como mediador também. Então, ele pode auxiliar todo esse processo de escrita se essa criança tiver muita dificuldade. Então, por exemplo, eu tenho um aluno do 7º ano que lê como aluno de 2º ano do Fundamental 1. Então, esse aluno ele vai precisar da mediação do monitor. E aí, conversando uma vez com a escola não queria aceitar, porque ela entendeu que fazer isso seria colocar o aluno com dislexia no mesmo nível de um aluno com deficiência intelectual. Eu falei assim, não, você está confundindo as bolas. Não é colocar o mesmo aluno no nível de uma criança com deficiência intelectual que não tem autonomia e que precisa da mediação. Mas é um aluno do 7º ano que está lendo igual um aluno de 2º ano de Fundamental 1, que escreve igual um aluno de 2º ano de Fundamental 1. Então, ele não vai conseguir iniciar, ele vai ter muita dificuldade para compreender aquilo que o comando de questão está falando, mesmo que esse professor leia, se mesmo que o monitor faça a leitura, se o monitor não puder fazer uma mediação. Vamos começar assim, ó, quero que você comece escrevendo o que você acha. Então, a criança escreve o que ele acha. Mas é isso que está falando no texto? É isso que eu estou pedindo no comando? A criança vou ler o comando para você e explica o comando. E isso é fazer uma mediação. Não é simplesmente igual eu vi o aluno relatando. O professor leu e eu tinha que responder, só isso. E aí ele errou porque ele não compreendeu o que a questão estava querendo dizer. Então, tudo isso precisa ser visto, precisa ser orientado. Então, às vezes, o profissional de apoio, ele precisa estar em contato com a escola várias vezes durante o ano, né? Então, se possível, né, acredito que mensalmente seja difícil, a não ser por meio de relatórios, mas bimestralmente, né? Ou a maior quantidade possível de vezes. Então, tem escola que eu faço esse acompanhamento 3, 4 vezes no ano. O psicopedagogo ele é mais frequente, porque é uma área que é muito própria da psicopedagogia. O
psicopedagogo, ele tem uma habilidade muito grande para lidar com essa questão dessa relação entre família, aluno e escola. E o psicólogo também, né, que geralmente acredito que seja a mesma frequência com que um fono entra em contato com a escola. Dentro da tecnologia assistiva na leitura, o que acontece? Se você não permite isso em sala de aula, e aí esse aluno não quer um monitor, ele não quer o ledor, ele vai se sentir um ET em sala de aula se você botar um monitor para fazer a leitura dos textos para ele em sala. Uma sugestão é a escola liberar o fone de ouvido, o celular ou o computador, disponibilizar esse livro, né, ou a cópia do capítulo do livro, não precisa nem ser o livro do capítulo, em PDF, para esse aluno botar um fone de ouvido e utilizar o áudio, um leitor de computador, leitor de celular. Hoje, a gente tem essa tecnologia disponível muito facilmente. O Adobe tem essa tecnologia. Acho que o Docs também tem, então colocar isso no computador, há muito aplicativo de celular, agora eu não vou lembrar o nome, mas depois eu posso deixar para vocês, vou deixar esse workshop gravado no YouTube, porque tá tendo um problema aí com o link. E o fone de ouvido em sala de aula. Então esse aluno vai ter autonomia, ele não vai ter um monitor presente com ele, e ele vai poder fazer essa leitura, fazer uma atividade, ver sobre o que aquele capítulo está falando, o que aquele comando do exercício está falando, se ele tiver muita dificuldade com leitura. Ah, Renata, mas ele não quer usar o fone de ouvido em sala de aula, porque ninguém usa fone de ouvido em sala de aula, não pode usar celular em sala de aula. Então, existe o fone de ouvido embutido, o invisível. Então, ele não tem fio, né? E você tem como colocar ele dentro do ouvido, para que ele possa fazer essa atividade de uma forma que ninguém veja, se essa criança, esse aluno tiver muita dificuldade com isso. Mas essas dificuldades precisam ser trabalhadas com o psicólogo. O aluno precisa entender que as adequações curriculares não é algo tão ruim, não é algo que vai diminuir. Então, ele precisa entender que ele tem dons, que ele tem habilidades, que ele é um aluno inteligente, que tem muita coisa que ele faz que outros alunos não conseguem fazer. Da mesma forma que tem muita coisa que outros alunos fazem, como ler e escrever, que ele não consegue também. Então, isso precisa ser trabalhado pela psicologia, para que esse aluno aceite melhor as adequações curriculares. Durante a leitura, então, se eu não permito recursos para facilitar essa leitura e o aluno não quer abrir um monitor, ele vai ser prejudicado. Então, o que eu posso fazer é aumentar esse tempo de leitura desse aluno. Se ele quiser ao mesmo tempo que os outros alunos, se for no caso de uma prova, permitir que ele continue essa prova em uma outra aula, como se fosse um exercício. E aí, algumas escolas, principalmente crianças mais novas, às vezes chama muita atenção, né, para a criança não utilizar o dedo. Então, utilizar o dedo, um lápis, né, em cima de cada palavra, uma folha de papel, né, abaixo de cada palavra, ou aquela régua especial que tem aquele espaço no meio para colocar na leitura para facilitar, vai ajudar muito na leitura dessa criança. Então, isso são recursos extremamente importantes, que às vezes a criança está fazendo tanto esforço para ler que ela não está compreendendo bem, só que ela está trabalhando a leitura. E aí ela não sabe se ela já leu a linha de baixo ou a de cima. Então, fazer esse acompanhamento ajuda essa criança a se localizar no texto. Eu diminuo uma dificuldade cognitiva que ela apresenta para que ela possa estar nesse processo de decodificação. E aí você me pergunta sobre a integração entre leitura e escrita. Essa criança está com muita dificuldade. Eu vou trabalhar primeiro só leitura e depois eu vou trabalhar só a escrita. Então, eu vou focar só na leitura. Anos anteriores eu fazia muito isso. Então, no congresso de dislexia que teve, da Associação Internacional de Dislexia este ano, 2021,
eles pediram para, pelo amor de Deus, não trabalhar a leitura e escrita de forma separada. Elas têm que ser trabalhadas em conjunto. Então, se eu tenho se eu estou trabalhando uma regra de ortografia, uma palavra, eu vou trabalhar essa palavra na leitura e na escrita. Então, se é na leitura de palavras, então eu vou trabalhar leitura de palavras, escrita de palavras. Se é em frase, da mesma forma. Então, esse processo ele vai acontecer ao mesmo tempo. Assim, eu trabalho cognitivamente de forma completa com essa criança, de forma a possibilitar o aprendizado dessa regra. Quando a gente escreve, é mais fácil assimilar aquilo que está sendo trabalhado também. Então, sempre trabalhar leitura e escrita. Então, isso é uma orientação para os profissionais de apoio. O aluno não quer monitor, não quer sair de sala para fazer a prova oral, então o professor vai obrigar ele a sair de sala de aula porque ele não está conseguindo bom desempenho nas provas, porque o professor não faz a avaliação de conteúdo, ele observa a organização, ele observa a ortografia, ele observa tudo. Então, o que eu posso fazer? Gravar os comandos da questão em áudio, se não for possível, pegar um PDF, permitir que ele use um computador ou um tablet. Então, gravo o comando dessas questões em áudio e permito que o aluno faça a prova usando o fone de ouvido. Então, demarcar bem, questão 1, e ler isso pausadamente, porque esse aluno vai tentar fazer o acompanhamento do comando que está escrito, ouvindo o áudio. E aí, se não é possível usar o celular, né? Se não pode usar o celular em sala de aula, ninguém pode, esse aluno não quer se sentir diferente, o que pode ser feito? Existe a caneta espiã. Existe essa caneta, acho que é Smart Pen importada, que é cara, mas existe muita caneta usada para espionagem, que grava, que filma, que faz tudo. E que tem caneta de R$19, R$29, R$49, não sei se ainda são esses preços. Então, o professor pode gravar esse comando em áudio, né? O professor tem a caneta, tem professor que desconfia até de tudo, né? Então, assim, e a gente sabe que o aluno, se ele puder, ele faz de tudo para poder dar um jeitinho, se ele tiver com dificuldade ou se ele tiver estudado. Então, a gente tem que olhar os dois lados. Então, o professor grava a questão de toda a prova em um ambiente silencioso, sem ninguém falando perto, sem nenhum barulho, porque isso vai gerar um distrator para o aluno com dislexia. Entrega a caneta, aí geralmente elas vêm com um pendrive, né? Então, coloque algum dispositivo ou um gravadorzinho de áudio, né? Tem os gravadores que são bem pequenininhos, que você compra em lojas de produtos importados. Coloca o seu fonezinho ali, invisível, ou o fone com fio mesmo, esse fone de iPhone, e para esse aluno ir fazendo essa prova junto com a gravação de áudio. Mas como eu falei, é importante conversar sobre a importância das adequações com o aluno, porque se você conversar, o celular, o professor grava, transfere na hora da prova para o aluno, ele abre e ele faz a prova. E aí é uma coisa que não precisa nem de internet, então qualquer coisa, né, desliga a internet, né, coloca no modo avião, para que esse celular não venha tocar na hora da prova, para não atrapalhar ninguém, para o aluno não ir bater papo em WhatsApp ou Instagram, apitar, para tirar a atenção dele. Colocou no modo avião, desligou a internet, o modo de áudio, né, a gravação em áudio, ele pode salvar no celular, pode ser utilizada para ele fazer essa prova. Na adaptação da prova, e aí aqui eu não falo de adequação, eu vou adaptar essa prova, eu não vou mudar o conteúdo tem que ser o mesmo para todo mundo. O que eu vou mexer? Se eu botar uma letra Arial 14 ou 16, eu facilito a leitura. A dislexia visual é rara, né? A gente pode encontrar o visual dentro da dislexia mista. Só que quando eu aumento essa letra, o que acontece? Eu facilito essa criança trabalhar a decodificação dentro daquela palavra, o espaçamento que eu tenho para outra palavra,
de uma linha para outra. Então, não é que vai fazer esse aluno ler melhor, mas essa letra maior, ela é mais confortável visualmente para o aluno com dislexia do que uma letra menor, da mesma forma para o aluno com TDAH. E aí, entre uma linha e outra, eu vou dar um espaçamento duplo, porque vai facilitar a leitura, principalmente se eu tiver uma dislexia de migração de letra, onde letras das palavras de baixo, de cima, de um lado, do outro, pode migrar para a palavra que ele está lendo e ele lê a palavra de forma errada. E um alinhamento à esquerda. Quando eu faço alinhamento à esquerda, então as palavras não vão terminar no mesmo nível. Então é mais fácil ele saber onde ele terminou uma linha e passar para outra. Então eu vou fazer esse tipo de adaptação na prova. Para o ensino da matemática, então o que acontece? Muitas vezes esse ensino é passado através de fórmulas, regras e do vocabulário da matemática. Só que o disléxico, com dificuldade de processamento fonológico, vai ter dificuldade exatamente aqui. Então, ele não tem descalculia, muitas vezes. O que ele tem é uma dificuldade nos aspectos verbais da matemática, porque ele precisa de memória de trabalho para memorizar fórmulas, regras. Ele tem dificuldade com vocabulário. Essa dificuldade vai persistir na matemática. A matemática tem um vocabulário específico. Mesmo que ele não tenha dificuldade com a matemática, ele tem dificuldade com o que é abstrato. O disléxico pensa de forma concreta. A matemática, por mais que seja uma ciência concreta, ela tem um vocabulário abstrato, variante, variação, equação. Então, assim, são termos assim, que o aluno olha, o que isso quer dizer? Então, é preciso ensinar a compreensão desses conceitos da matemática. Como é que eu posso ajudar o professor fazendo isso? Pedir ao professor para usar exemplos concretos e do dia a dia. Então, ele pega uma equação e pensa numa situação do dia a dia para explicar essa equação, para explicar esse exercício. Então, isso pode ser uma forma de fazer com que o disléxico compreenda esses comandos de questão da matemática. Isso vai tirar um pouco da dificuldade que eles têm, além da dificuldade com a tabuada e com o cálculo mental. E se tem essa dificuldade com a tabuada e o cálculo mental, o que acontece? A escola, às vezes, pode permitir o uso da calculadora. Então, o que eu gosto de orientar, que às vezes tem escola que fala, mas ele vai sempre usar a calculadora, aí é que ele não vai aprender mesmo. O disléxico com dificuldade de tabuada, ele jamais vai aprender tabuada? Não. Já peguei avaliação de adulto que tinha dificuldade na tabuada, até que ele desenvolveu a estratégia dele e hoje ele sabe a tabuada. Então, eu preciso que esse aluno tente, só que tente sem forçar. No tempo dele, quando ele descobrir uma estratégia, se descobrir. Se não descobrir, não tem importância. Calculadora, hoje todo mundo anda com celular e tem calculadora no celular também. O que eu oriento? Vamos ensinar usando através de estimativa. Então, você vai falar para o aluno, vai treinar um aluno, você vai tentar fazer essa continha. Ah, não consigo. Pode fazer pauzinho, bolinha, transformar em soma, pensar da forma como você quer. Para isso, precisa de tempo extra e esse tempo extra precisa ser conversado com o aluno. 1 hora a mais para exercícios, provas ou segmentar a tarefa. Ele começa hoje e ele vai terminar em outro dia. Então, você vai fazer uma estimativa. Então, você vai trabalhar dessa forma com o aluno. Você não vai pedir para ele acertar, porque se ele não acertar, ele vai ficar frustrado. Você vai fazer estimativa. Então, você vai fazer esses exercícios e aí, da forma como você fizer, você vai colocar o resultado. E depois você vai conferir o que você acertou, se você chegou mais próximo e os que você chegou mais longe. Então, você não está falando em acerto. Então, o que ele chegou mais próximo, mais longe. O que ele acertou, oba! Com isso, ele vai ganhando confiança. Então, a calculadora é para conferir o resultado dessa estimativa que ele fez. Só que aí tem aluno que vai fazer a estimativa e vai botar no chute. Então, essa estimativa você tem que motivar e ensinar a ele tentar fazer o cálculo, transformar a tabuada em soma.
E aí, o que acontece? Muitos professores gostam de cronometrar o teste da matemática. E acha isso super bacana, porque tem as tal da Olimpíada, da matemática, que teve uma época que estava na moda e tudo mais. Então, pelo amor de Deus, não cronometrar o tempo da matemática, tá? Então, o aluno com dislexia, com dificuldade na matemática, porque não é todo aluno com dislexia que vai ter dificuldade na matemática, ele precisa de tempo extra para transformar essas operações em soma, para elaborar sua própria estratégia para poder fazer esse cálculo. E aí, além da dificuldade com a tabuada, com o cálculo mental, eles também têm dificuldade com as fórmulas. A memorização de fórmulas é muito difícil. Então, às vezes o professor quer modificar a prova de matemática e não colocar os exercícios com fórmula, ou já deixar a fórmula de lado, que ele pode deixar a fórmula de lado também para facilitar, fornecer a fórmula, só que tem que colocar um exemplo também. Então, ele pode fornecer um gráfico, né, que pode ser um quadradinho com a fórmula e um exemplo parecido com o exercício, só que não igual, para o aluno começar a pensar, porque ele está sendo trabalhado, ele está estudando, ele está sendo ensinado, muitas vezes pelo professor de reforço, a tentar fazer esses exercícios de matemática. E a grande maioria dos alunos com dislexia, que não tem descalculia, eles preferem a matemática à língua portuguesa. E aí, esses exercícios de matemática, eles são extensos. O professor ensina uma fórmula e vem uma penca de exercício. Alguns professores escolhem qual exercício o aluno vai fazer, porque é uma quantidade muito grande, porque a matemática precisa de treino. E aí, o que eu sugiro? É que, às vezes, o professor ele quer diminuir a quantidade desse exercício, por achar que o aluno não vai dar conta, mas o que eu sugiro é que a mesma quantidade que um aluno tem, que o aluno com dislexia tenha. Só que para entregar esse exercício não vai ser no mesmo tempo, ele vai ter um tempo maior para entregar dependendo da quantidade. Então, segmentar a tarefa. Se eu tenho 25 exercícios de matemática para fazer, vamos delimitar aí, dividir em 2 ou dividir em 3 para esse aluno fazer, e quando ele terminar, ele vai entregar em um outro tempo. Para isso, o que eu sugiro é uma lista de verificação com passo a passo para a resolução dos problemas. Então, se eu tenho um problema lá complexo, então primeiro você vai fazer a soma, primeiro você vai fazer a multiplicação, depois você vai fazer a divisão, depois você vai fazer a soma. Dá o passo a passo, um exemplo de como esse aluno vai resolver. Essa lista de verificação pode ajudar muito esse aluno a ter mais autonomia na prova. Na cópia, né, tem escola que deixa o aluno sem recreio para que ele conclua a cópia. O recreio, ele é sagrado, todo aluno tem que ter direito ao seu recreio. É um momento que ele respira, que ele se sente aliviado, que ele se sente um pouco livre daquele ambiente ali, né? Já lembro de uma criança que falou que ele se sentia preso dentro da sala de aula. É o momento de fazer o lanche. Então, o que eu sugiro das adequações é fornecer o material impresso e permitir que esse aluno fotografe o conteúdo a ser copiado, para trabalhar com essa cópia em casa. Só que se é uma cópia muito grande, muitas vezes esse aluno ele não vai nem saber o que ele está copiando. O que eu gosto de sugerir é transformar essa cópia em um mapa mental, uma lista de verificação, de forma que ela se torne mais significativa, e montar um fichário com esse material impresso. Dessa forma, esse aluno ele vai aprender melhor. E aí tem escola que coloca que a cópia é obrigatória em todos os sentidos. O aluno tem que fazer a cópia, tanto do quadro como de, por exemplo, o capítulo de história. O professor deu aula de história, agora ele quer que o aluno copie uma parte do capítulo lá que está fazendo da aula de história. Então, por que exigir que o aluno copie algo que ele não consegue ler? Então, assim, o que eu gosto de trabalhar com a escola, fazer eles compreenderem, é que se ele estudar esse conteúdo, discutir, transformar isso em um mapa mental, colocar um resumo, um gráfico organizador,
ele vai fazer uma cópia, ele não está deixando de fazer, só que ele vai fazer uma cópia mais produtiva, onde ele está escrevendo aquilo que ele aprendeu, então vai ser melhor para esse aluno. Muitos disléxicos têm dificuldade em tomar notas em sala de aula, principalmente se ele tem uma caligrafia ruim, se ele escreve rápido, ele precisa escrever devagar. E, às vezes, ele não consegue acompanhar, escrever aquilo que o professor está falando. O que eu sugiro é que se forneça instruções, né, de forma impressa ou de forma gravada para esse aluno, para ele poder levar essas instruções para casa. Ou essas anotações serem realizadas pelo monitor, e aí o monitor copia as anotações que o professor está dando, passa para a criança, e aqui essa criança vai trabalhar a cópia dessas instruções em casa, lá no caderninho dela. Então, assim, é uma cópia mais leve, mais suave e que reforça orientações que o professor deu em sala de aula. Tem escola que não permite o gravador, então a professora não quer que a voz dele seja gravada, que às vezes ele faz uma gracinha, né? Às vezes ele conta uma piada. Então, assim, tem professor que não quer que o aluno use o celular em sala de aula. Mas é importante que o professor esteja ciente, né, que o gravador para esse aluno, na hora que ele precisar tomar notas, é um recurso, né? Está dentro de uma tecnologia assistiva. E aí, só que não basta só o professor falar. Então, eu quero que vocês estudem para a prova de matemática, capítulo 6, 7, 8. Para vocês estudarem, vocês realizem os exercícios a partir do número 25 de cada um dos capítulos. Então, é preciso que ele repita as informações que forem importantes com frases. Então, esta frase que eu vou falar é importante. Estude o capítulo 6, 7 e 8. Esta outra frase que eu vou falar é importante. Resolvam só os exercícios a partir do número 25. Quando ele fala, esta informação é importante, eu dou um estalo. Então, eu ativo o nível de atenção nesse aluno para que ele saiba que aquilo é importante. Se o material for entregue impresso, ele vai destacar as partes mais importantes do que é para o aluno fazer. Então, isso ajuda esse aluno a se organizar e a perceber que ele tem algo muito importante para ser feito, porque senão, mesmo tomando notas, ele vai esquecer que ele tem atividade para fazer se o pai não for lá checar. Com relação às notas de prova, então, geralmente os professores olham conteúdo, escrita e ortografia, e não é só o professor de português. Então, eu já vi professor de geografia, professor de história, professor de biologia, pontuando erros de escrita, de ortografia. É importante que a escola saiba que esse aluno, ele precisa ser visto pelo conteúdo que ele está escrevendo. As suas dificuldades estarão sendo trabalhadas com os profissionais de apoio ou com os pais, se os pais não tiverem condição de fornecer esses profissionais para trabalhar com esse aluno. O que eu quero deixar para esses pais é que eu já vi muitas pessoas com dislexia que nunca fizeram fono, nunca fizeram psicopedagogo, nunca fizeram psicólogo e hoje são pessoas bem-sucedidas, que desenvolveram estratégias sozinhos, sabe, que se viraram sozinhos. Porque eles precisam de vocês, pai, como base, como apoio de compreensão. Porque eu sei que nem todo mundo consegue arcar com os custos, né, do tratamento, e eu sei que o SUS é muito carente com relação a esses profissionais de apoio. Na modificação nos testes, o que eu sugiro? No teste de memória, aí é o tal do ditado. Vou passar um ditado para uma criança com dislexia em cima das regras ortográficas que foram trabalhadas. O que eu sugiro é modificar esse ditado para um teste de reconhecimento com a lista de verificação. A criança está na sala de aula, está com a folhinha de ditado dela, igual todos os alunos, só que ele tem uma lista de verificação do lado. Nessa lista de verificação, então, a professora vai falar a palavra saxofone. Aí tem lá a primeira palavra que a professora vai ditar. Tem saxofone com CS, tem saxofone com, por exemplo, CH. Então, você vai colocar
3 possibilidades de ortografia e vai deixar essa criança escolher. Ela vai ter estudado em casa, né? Os pais estudaram, professor de reforço, e ela vai tentar reconhecer nessa lista de verificação a palavra. Se não for possível abrir mão do ditado, então o que eu sugiro é esse teste de reconhecimento com a lista de verificação. Para a prova oral, mesmo numa prova oral, disléxicos vão ter dificuldade com vocabulário específico, com datas, nomes e detalhes exatos. Então, se eu tenho uma prova oral lá, igual eu vi do aluno, em que ano a Hortência participou era uma prova de educação física, participou das Olimpíadas em que o basquete foi campeão. Um monte de data, aí ele errou. Então, mesmo na prova oral, isso é uma prova escrita, mas mesmo na prova oral ele não ia decorar isso. Muitos disléxicos têm dificuldade com isso. Disléxicos são excelentes em perceber a essência das coisas de forma simples e resumida. Então, precisa ter uma associação. Ele pode até memorizar a data, se você associar com alguma coisa que foi muito importante, que tenha significado para ele naquele ano. Aí ele vai conseguir memorizar. Então, é preciso avaliar a capacidade de compreender essa essência do conteúdo na prova oral. Então, por isso que a prova oral é importante que seja feita com monitor e que, se for possível, haja mediação também. Para o tipo de prova, para aquele aluno que não consegue ler, escrever e compreender com acurácia e fluência, é prova oral. Porque o disléxico, se ele for disléxico mesmo, e ele não tiver um TDL em comorbidade, ele não tem um TDAH em comorbidade, ele não tem nenhum prejuízo nos processos de compreensão leitora, e você vai dar uma hora para ele, um tempinho para ele responder, que isso é importante. Então, o disléxico precisa de um tempo para organizar o seu pensamento para dar uma resposta. Você não pode pressionar, você não pode demonstrar impaciência, porque ele vai ficar ansioso, ele vai ficar nervoso, ele vai bloquear a resposta que ele sabe. Então, tudo isso precisa ser pensado. Prova oral, trabalhos em grupos ou projetos. São crianças brilhantes, são crianças criativas. Peça para fazer um projeto que você vai ver sabe, assim, algo maravilhoso surgir. Bom, gente, a gente está aqui, ó, 9h14. Eu vou encerrar aqui o workshop, porque não vai dar tempo de passar tudo, mas depois eu vou gravar uma segunda continuação e vou deixar lá no canal do YouTube para passar para vocês. Ou eu não sei se eu faço uma live e passo o restante dessas adequações. Vocês vão acompanhando lá a página que eu vou colocar lá. É muita coisa, mas o que é mais importante é que avalie aquilo que o aluno tem, as dificuldades que o aluno tem. Olhe aquilo que ele necessita para aprender melhor, escute o aluno com dislexia, escute seu filho, escute aquela criança, aquele adolescente que você trabalha, que aí eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer a melhor adequação para ajudar esse aluno em sala de aula. Aí fico feliz em poder ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, só colocar lá na caixinha de perguntas e tudo mais que eu passo para vocês. Eu respondo para vocês, tá bom? A gente se vê aí em próximos eventos, tá, gente? Uma boa noite para todos. Obrigada, Flávia. Uma boa noite para todos. E a gente vai se vendo lá no canal, tá ok? Um beijo, gente. Boa noite.